até o inferno reconhece. O que Deus fala de Jó, quando Satanás vem se apresentar, ele diz: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, justo. O céu dá testemunho daquilo que nós somos. Porque nós não somos o que estamos aqui, não. Nós somos quando ninguém nos vê. Nós somos na faculdade, na escola, no trabalho. É isso que nós somos. E eu creio que aqui todos nós temos sido cristãos lá dentro, como temos sido aqui também. Esse homem é Davi. Para a gente, sem mais delongas, um homem que foi considerado segundo o coração de Deus. E para ter sido considerado segundo o coração de Deus, não foi por um acaso. É porque ele tinha uma essência. Mas a gente vai ver na história que quando o Senhor manda o profeta Samuel ir até a casa do pai de Davi, porque o Senhor já rejeitara Saul, e ele havia proposto em seu coração um novo rei para reinar em lugar de Saul. E quando Samuel chega ali na casa de Jessé, e que passa-se os filhos de Jessé, Abinadab, Eliabe, Samar, homens formosos, homens de aparência para tal, homens que, falando humanamente, era qualificado pelo seu estereótipo para ser o novo rei de Israel. Mas você conhece a história? Quando passa o primeiro, o Senhor fala para Samuel: não é este Samuel. E passa-se o segundo e o Senhor diz: não é este Samuel. E passa o terceiro e Samuel pensa: é esse. Aí o Senhor dá uma aula para Samuel e diz: Samuel, não é este. Sabe por quê? Porque o homem vê a aparência, mas eu olho o coração, a essência. Não estou fugindo do tema. Eu vejo a essência, Samuel. Em outras palavras, parafraseando o texto, Deus estava dizendo: Samuel, não se atente apenas para o que está por fora, porque o que está por fora pode muitas das vezes ser bonito e agradável aos olhos, mas eu atento o que está por dentro. O que é isso? É essência. Era Deus falando de essência. Ei, Samuel, eu conheço a essência dos corações e aquele que eu escolhi tem uma essência. Passam-se todos. Samuel pergunta: acabou-se os mancebos? Acabou-se os meninos, os homens? Aí Jessé lembra: ei, tem um. Talvez para Jessé não é tão importante. Tem um que está cuidando das ovelhas no campo. Mas os céus já tinham assinado: é este que eu quero para ser o rei de Israel. Deixa eu abrir um parênteses bem grande aqui. Você pode não ser visto, e eu vou repetir isso, pela sociedade, mas quando o céu te nota. Teve um aqui que entendeu. Deixa eu falar ali para a galeria. Você pode não ser notado por alguém, meu irmão. Pode passar desapercebido. Alguém na rua nem te dá a paz do Senhor, porque não te viu. Porque às vezes não vê mesmo, irmão, na correria da vida, né? Mas quando o céu te nota, te marca, oh, aleluia, só sentam à mesa quando chega aquele que Deus escolheu para o propósito. O céu já tinha marcado e escolhido Davi. Atrás das malhadas, ninguém estava vendo, mas o céu estava de olho na vida do menino. O pai não viu, os irmãos não viu, mas o pai do céu estava com os olhos como quem chama de fogo sobre a vida daquele menino. Enquanto ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, matando o urso e o leão, eu imagino dos céus Deus vendo e disse: é esse o novo rei de Israel. Alguém não estava vendo, mas Davi estava lá cantando em sua harpa, e Deus dizendo: é este o futuro rei de Israel. Davi chega, e quando ele chega, ele é ungido. E os historiadores acreditam que Davi tinha aproximadamente aí cerca de 12 anos, quando ele recebe essa primeira unção.
Aí eu te pergunto, o que é que um adolescente de 12 anos vai fazer como rei, né? Aí vem os processos. Davi, ele é ungido, para os irmãos terem noção, 3 vezes. A primeira unção acontece em 1 Samuel, capítulo 16, verso 19, em que eu denoto como a unção da promessa. Porque no verso 13 de 1 Samuel, capítulo 16, põe aí na tela, por favor, se puder. 1 Samuel 16, 13. Depois que todo mundo se vai, o texto diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, diga assim após mim, desde aquele dia em diante. Aí está bem grande, com letra maiúscula. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, aleluia. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. E essa primeira unção é a unção da promessa. Sabe por quê? Porque quando Samuel sai dali, irmãos, sabe o que Davi vai fazer? Ser rei? Não. Davi volta a fazer o que estava fazendo. Para você ter noção, Davi ele só vai ser rei com 30 anos de idade. Veja os processos de Deus. Ele é ungido com aproximadamente 12 anos, que eu falei que é a unção da promessa. Depois ele é ungido de novo, em 2 Samuel 2,4, já com 30 anos. E eu digo que é a unção da capacitação. E por fim, ele é ungido em 2 Samuel 5,3, que é a unção do estabelecimento. Porque Deus promete, Deus capacita e Deus estabelece. Davi não foi ser rei assim que foi ungido. E tem gente que tem dificuldade, né? Receber a promessa do Senhor e acha que as coisas vão acontecer imediato. E Deus tem um tempo de preparo nas nossas vidas que é diferente do nosso tempo. E nós precisamos respeitar esse tempo do Senhor nas nossas vidas. Porque esse tempo que Deus está, às vezes em silêncio, já te prometeu, mas ainda não aconteceu, Ele está te preparando, te capacitando para você viver. Porque se Davi fosse ser rei imediatamente que foi ungido, ele não seria o rei que ele foi para Israel. Ele não seria considerado até hoje em Israel o maior rei que já teve. Davi, ele sabia quem tinha ungido e ele respeita esse tempo. Nos seus 35 anos realmente acontece o seu reinado, ele reina sobre todo Israel. Só que acontece um episódio, eu vou adiantar, para a gente ganhar tempo. Davi já está estabelecido, já é rei sobre Judá e sobre Israel, reino do sul e reino do norte. Davi ganha as batalhas. O reino de Israel está deveras, irmãos, sendo abençoado. Davi está alargando os territórios. As batalhas, o povo de Israel são quase que invencível, porque Davi é um homem de guerra e todas as vezes que Israel tem saído à luta, eles têm ganhado. Então, é um cenário em que Israel está muito bem, politicamente falando, economicamente falando, está tudo uma maravilha. Só que acontece algo que vai marcar a vida de Davi, que em 2 Samuel capítulo 11 diz que o ano em que os reis saíam para as guerras, Davi não foi. Davi ficou. O texto diz que era comum os reis ir à guerra naquele tempo. Só que Davi manda Eliabe e não vai. Resolve ficar no seu terraço, observando a grandeza do seu reinado.
E é nesse momento que o diabo, astuto, obrigada, astuto, e tem um livro de C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo, seu aprendiz, muito bom, eu indico. E ele fala até sobre que a gente tem que ter cuidado com a prosperidade, porque ele fala assim, que a prosperidade é um campo fértil para as estratégias do inimigo. Isso porque, muitas das vezes, nós nos acomodamos quando está tudo bem. Nós temos o mau costume de baixar a guarda. Quando nós saímos de uma luta, de uma guerra, aí a gente baixa a guarda. Aí a gente já não quer mais fazer campanha de oração. Já está tudo bem, né? A causa foi resolvida. A gente já não chega aqueles minutos mais adiantados no culto para falar com Deus. A gente já não tem mais o nosso momento de secreto, porque está tudo tão bom. E é isso que ele estava falando. Davi está tudo tão bem no reinado que parece que Davi, por um momento, baixa a guarda. E é nesse momento que o inimigo lança a campanha. Uma mulher está se banhando e Davi no seu terraço vê, deseja, e aí já comete o primeiro pecado pela concupiscência dos olhos, porque Davi a vê e a deseja. Pergunta para alguém quem era aquela mulher, alguém vem e diz, é mulher de Urias. Só que Davi já está tão engodado pelo pecado, que ele nem ouve, parece que ele não faz nem tanto que saber que ela era uma mulher casada, que a única coisa que Davi faz, traz ela para mim. O texto diz que Davi deita-se com ela. E você já sabe da história. A mulher engravida. Só que Urias, o seu esposo, estava na guerra. Como é que essa mulher está grávida? Davi, preocupado com o vexame, pensa, vou bolar uma estratégia. Querendo esconder o seu pecado, e eu estou falando do homem que tem essência. Eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Querendo esconder o seu pecado, Davi monta uma estratégia, já sei. Manda Urias voltar da guerra e manda ele para casa. Ele não vai desconfiar. Só que Urias, soldado, fiel ao seu posto, não volta para casa. Fica na porta do palácio. Davi tenta embebedá-lo, mas ele não sai. Ele era fiel, ele dizia, como pode eu estar bem em casa, se eu sei que os meus irmãos estão na guerra? Deus abençoe. Davi, vendo que não foi suficiente, ele pensa, já sei. Não quero matar com minhas próprias mãos, mas já vou mandar Urias estar à frente no campo de batalha. Davi sabia que Urias não tinha preparação física para tal posto. E diz a Eliabe, olha, quando Urias chegar aí, coloca ele à frente no campo de batalha. Davi sabia que era a morte na certa. Urias morre. Davi espera passar-se o luto e casa-se com Betseba. Tentando abafar um pecado, Davi comete 2. Ele já estava engodado no pecado do adultério. Mas se não fosse pouco, ele ainda comete um homicídio. E é isso que o pecado tem, irmãos. O pecado, quando ele entra na vida do homem, ele vai nos cegando e vai manchando a nossa essência. Vai nos fazendo não enxergar o que nós estamos fazendo. E é por isso que nós não podemos brincar com o pecado. Não tem pecadinho nem pecadão, irmãos. Não brinca com o pecado. A palavra do Senhor diz para fugirmos da aparência do mal. Porque se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Mas para isso o texto começa dizendo que temos que sujeitar a Deus. Davi está engodado pelo pecado.
não vendo mais o que tinha acontecido na sua vida. Mas sem perceber, aquele espírito que nós falamos aqui, de 1 Samuel 16:13, do Espírito do Senhor que se apoderou daquele homem. Agora ele sai porque já foi cantado aqui, o Espírito Santo não comunga com pecado. O Espírito Santo, que é essa essência boa que habita dentro de nós. Porque nós não somos bons de verdade. Não existe em nós, após a queda de Adão, uma carne, irmãos, que todos os dias quer o pecado. Mas foi pelo sacrifício de Jesus e nós recebermos Ele em nosso coração, que nós temos a essência de Deus. E é por isso que nós vencemos o pecado. Porque temos a essência de Deus em nós. Mas quando essa essência não está, fica difícil. Mas Deus, que não perde os seus de vista, envia um homem, um profeta chamado Natã, para ir até Davi, com muita diplomacia e autoridade. E ele chega até Davi e diz: olha, Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha 2 homens, um muito rico, muito rico. E tinha um pobrezinho, que só tinha uma cordeira. Chegou-se um viajante, amigo do rico. E sabe o que o rico fez, Davi? Davi diz o quê? Ele pega a cordeirinha do pobre e mata e dá. Davi, quando ouviu a história, ficou indignado. Porque o que eu acho interessante, Luciana, que às vezes a pessoa está tão engordada pelo pecado, mas ela tem um senso de justiça com o outro terrível. Irmão. Ele só vê a trave do outro, ele não vê o dele. Sabe aquela pessoa que é Deus para ele, diabo para os outros? Davi está com um senso de justiça porque Davi está no pecado. Eu já contei a história. Davi está engordado pelo pecado, mas quando Natã diz a história, sabe o que ele diz? Esse homem é digno de morte. Onde já se viu? Olha que senso de justiça elevado de Davi. Esse homem merece morrer. É por isso que eu tenho medo. Às vezes de pessoas, como diz um pastor da Paraíba, da minha igreja, torneira apertada demais, tenha medo, está vazando alguma coisa. Davi está com esse senso de justiça elevado, não olhando para si, ele disse: esse homem é digno de morte. Aí Natã diz assim: pois é, Davi, esse homem é você. Aí quebrou o homem. Aí que Deus levante Natã na nossa vida, irmão, não é ruim não. Que Deus levante Natã na nossa vida, homens compromissados, para que quando nós estivermos caídos, possa nos levantar no poder da palavra do Senhor. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Se Deus não quisesse nada mais com Davi, deixava Davi no pecado, mas Deus amava e sabia da essência que tinha no coração de Davi, então por isso que Ele usa Natã com diplomacia e autoridade. Para fazer Davi se lembrar de onde ele caiu. E é aí que Davi se lembra. Eu acredito que isso dá um estralo na vida de Davi, que Davi pensa: meu Deus, cadê a tua presença? E é aí que nasce um dos salmos que eu sou apaixonada. O que nós lemos? Salmo 51. Eu sou apaixonada. Porque em algumas traduções a epígrafe diz assim: o salmo do arrependido. E todo dia não sei você, mas eu todo dia estou pedindo misericórdia a Deus. Então é o salmo da minha vida. Aí Davi escreve: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tem uma riqueza de detalhes tão grande aqui, que eu quero compartilhar com você para a gente sair daqui fixados e sabermos, você vai terminar esse congresso hoje
sabendo que você tem uma essência. Quando Davi diz assim, ó, o verso 10 do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Veja bem, esse criar que aparece aí, existe vários criar na Bíblia. E você concorda comigo? Quem está comigo, diga amém. Nós, seres humanos, somos seres criativos. Mas nós criamos a partir de alguma coisa. Não é? Dá uma madeira para o marceneiro, ele cria uma cadeira, ele cria o púlpito. Dá o ouro para o ourives, ele cria joias, anéis. Nós criamos também, mas nós criamos a partir de alguma coisa. Então, na Bíblia, tem 2 sentidos de criar. Esse criar aí não é o mesmo criar desse que nós estamos falando. Lá em Gênesis, capítulo 1, quando diz que criou Deus os céus e a terra, aquele criar que aparece lá em Gênesis tem um sentido diferente. Sabe por quê, Luciana? Porque aquele criar significa criar do nada. E eu já disse, já provei, que nós não criamos do nada. Só tem uma pessoa que cria do nada. Quem é? Porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas criou Deus os céus e a terra. Ele cria do nada. Ele não precisa de uma matéria pré-existente para ele criar. Aleluia. Basta uma palavra liberada do nosso Deus. E aquilo que existe passa a existir. Aquilo que não existe passa a existir. Então na Bíblia tem alguns criar, que é no original hebraico, bará, que significa criar do nada, mas esse criar é só designado para Deus. No original hebraico é bará. É só Deus. Só que esse criar aqui, que Davi está falando, é justamente no original o bará. Eu vou desmiuçar isso aqui para você dar um glória a Deus, com alegria. Esse criar que Davi está dizendo, cria em mim, ó Deus, quando a gente vai olhar na tradução do original, é o mesmo criar designado a Deus. Então ele não está falando do criar nosso, mano, não. Ele está falando do criar lá, bará. Sabe o que é que Davi está dizendo em outras palavras? Eu vou traduzir para você. Não tem mais nada em mim, mas cria Deus. Cria do nada aquilo que só tem um que tem o poder de criar. Quem é? É Deus. Deus cria em mim um coração puro. Ele está dizendo só tem um que pode criar. Davi, ele está dizendo aqui já não tem mais nada. Mas aquele que cria do nada, ele pode criar. Davi reconhece o pecado me manchou. O pecado tirou a essência de Deus de mim, mas tem um que pode trazer a existência. E é por isso que ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele continua dizendo, renova em mim um espírito reto. Eu fui procurar essa palavra renovo. E eu achei no grego uma tradução que eu fiquei espantada. A gente sabe no nosso português que renovar é fazer algo de novo. Só que eu fui olhar no dicionário, na tradução do grego, e é uma palavra bem esquisita, eu não falo grego, é uma palavra mais ou menos anakainose. E essa palavra, ela tem 2 traduções, pastor. E eu fiquei abismada na primeira e na segunda. A primeira tradução, para renovar, seria o que a gente está comum a ouvir. Renovar é, na tradução anakainose, fazer algo, tornar a forma daquilo que um dia foi. Todo mundo entendeu? Amém.
No nosso Aurélio também é assim. Só que quando eu olhei o segundo significado, aí eu entendi o que Davi estava querendo dizer. Vou repetir de novo. O primeiro significado de renovar é fazer de novo aquilo que um dia já foi. Só que o segundo significado tinha lá, fazer de novo aquilo que um dia já foi, só que melhor. Deixa eu liberar essa palavra para você em nome de Jesus. Tem coisas que Deus vai fazer aquilo que um dia já foi. Mas tem coisas que Ele vai fazer melhor do que um dia já foi. O que Davi estava dizendo era, só tem um que pode criar. Aqui quem é? É Deus. Criar do nada. E Deus cria melhor do que um dia já foi. Eu imagino Davi em sua oração dizendo assim, Senhor, um dia a tua presença já me constrangeu, um dia eu já tive na tua presença, mas renova de mim, faz eu sentir algo maior do que eu senti lá atrás, traz a tua essência de volta para a minha vida. Ele implora e ele diz, não me lance fora da tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo. Aí o verso 16 que nós lemos, e eu já estou encaminhando para a conclusão. Ele diz, pois tu não desejas sacrifícios, senão eu daria. Tu não te agradas com ofertas queimadas. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Davi não estava, perceba, eu preciso dizer isso aqui para você. Davi não estava fazendo apologia ao não sacrifício. Quer dizer que Davi está dizendo que não precisa de sacrifício? Não, não é isso que Davi está dizendo. Davi estava dizendo que o sacrifício para Deus mais importante é um coração quebrantado. Porque tinha muita gente que entregava sacrifício, as ofertas, os bois, o novilho, entregava ao sacerdote, mas o coração não tinha intenção. Entregava o sacrifício pela expiação do pecado ao sacerdote, mas o coração não estava quebrantado e arrependido. Então o que Davi está dizendo aqui, porque a gente sabe que no Antigo Testamento fazia-se sacrifício com animais, só que Davi, ele é tão à frente da sua geração, mas tão à frente, que mesmo numa geração que tinha esse costume de fazer o sacrifício com o animal, Davi já entendia que não bastava entregar o animal, tinha que estar com o coração voltado para Deus. Ele estava dizendo, não adianta entregar um novilho para ser morto, não adianta levar um pardal, quando a gente lê lá em Levíticos as ofertas para expiação do pecado, Davi está dizendo, não adianta fazer isso tudo, se o coração não tiver quebrantado e voltado para o sacrifício. É isso que Davi está dizendo. Só que ele diz, o segredo é um coração quebrantado e contrito. No original ele fala assim, um coração esmagado. Você sabe o que é estar esmagado na presença de Deus? Ele diz que o Senhor não desprezará. E por causa disso, por causa desse coração de Davi, Davi pecou, errou muito. Mas aí a gente entende, porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com tudo isso, Davi faz uma oração sincera. E Davi se derrama na presença de Deus ao ponto de dizer, Senhor, não me lance fora da tua presença. E não retires de mim o teu espírito. Davi poderia estar orando, sabe pelo quê? Quando o profeta Natan chegou lá para repreender ele, poderia dizer assim, Senhor, não tire de mim o reinado, como fez de Saul. Não tire da minha descendência.
Não tire de mim o trono, não tire de mim a coroa. Só que Davi entendia que não vale coroa, não tem reinado, oh aleluia, não tem riqueza. Se você não tem a presença de Deus, você não tem nada. Davi entendia isso tão perfeitamente que ele não diz, Deus, não tira o reinado não. Ele só diz assim, não tires de mim a tua presença. A tua essência. Não tires de mim o teu Santo Espírito. Não me lance fora da tua presença. Ele não disse, não me deixes perder o reinado. Não, ele disse, não me lance fora da tua presença. Porque Davi entendia que não tem reinado bem sucedido se não tem a presença de Deus. Não tem vida familiar bem sucedida se não tem a presença de Deus. Não tem emprego bem sucedido se não tem a presença de Deus. Eu não sei você, porque eu não quero saber o lugar, mas irmão, o ambiente que eu estou, todo mundo é descrente, mas eu sou crente. Jesus vai comigo. Eu trabalho em hospital, e eu não sei se você já viu a expressão, hospital é pesado, é mesmo, irmão. Mas eu já disse, e eu digo lá, a uns abençoados de Jesus que tem lá, eu digo, olha, com você pode não vir, mas comigo, desde quando eu bato o ponto aqui, vem Jesus de Nazaré. Porque João 14, Jesus disse uma promessa que eu tomo posse. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas Ele habitará em vós para sempre, até os últimos dias. Então eu não deixo o Espírito Santo em casa quando eu vou no trabalho. Eu não deixo o Espírito Santo quando eu vou na faculdade. Eu não deixo o Espírito Santo quando eu vou para um lugar comum, não. O Espírito Santo vai comigo. E quando nós temos o Espírito Santo, o ambiente é mudado, porque Deus está conosco. Para a gente finalizar e encerrar, e a gente vê que o nosso Deus, Ele é um Deus tão perdoador, tão de amor, que tem restauração. Deus está falando nesta noite. De forma linda. Porque Deus quer trazer a tua essência de volta. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que a essência se perdeu pelo pecado. Pela rotina da vida. Às vezes não foi nem pecado, Júlio. Foi só a correria da vida. Eu sei. Mas você distanciou de Deus. Essa palavra é para você. Porque Deus está te chamando para trazer de volta a tua essência. Foi o tema que vocês escolheram. Davi é restaurado. E eu acho isso tão lindo como Deus. Ele é um pai de amor. Porque quando a gente observa a queda de Adão, lá no Gênesis, e eu estava observando isso, eu tenho uma irmã de 5 anos, e às vezes ela gosta de se esconder lá em casa. E quando está muito quieta, eu não sei, aqui as mães vão saber, né? Eu não sou mãe, mas tenho uma irmã de 5 anos, já tenho a experiência. Quando ela está muito quieta, eu já fico preocupada. Quando eu ouço barulho, eu digo, olha, tem vida aí. Mas quando está muito quieta, aí eu costumo dizer assim, Laiane, o que é que você está fazendo? Eu já vou assim, tem alguém que se identifica? Cadê as mães aqui, né? Eu acho que as mães já procuram assim, né? O que é que você está fazendo? A gente tem esse costume, né? O que é que você está fazendo? Eu já vou assim, Laiane, o que é que você está fazendo? Pelo amor de Deus, dê sinal de vida. Só que Jesus, nosso Deus, Ele é um pai de amor, que quando o homem peca, veja bem, entende isso aqui. Quando Adão peca junto com Eva, comendo fruto proibido, e o texto diz que eles se escondem. Se fosse eu e você, o natural, Adão, o que é que você está fazendo? Né? Mas sabe o que foi que Deus falou? Adão, onde você está? E quando eu pensei sobre isso, o Senhor falou tanto ao meu coração. Tanto ao meu coração. A pergunta de Deus não foi, Adão, o que é que você está fazendo? Está tentando se esconder? Colocando folhas? Não. A pergunta de Deus foi, Adão, onde você está? Sabe o que é isso? Era Deus dizendo para Adão. Porque o texto diz
que no final da tarde era costume Deus passar ali para falar com o homem. E quando Deus vai, na hora de costume, Adão não está. O que é que Deus estava dizendo? Adão, onde você está? Deixa eu traduzir isso aqui para você sair daqui com o coração cheio de Deus. Deus estava dizendo para Adão, Adão, onde é que você está? Porque eu estou aqui no meu horário. E cadê você? Era Deus dizendo para Adão, a tua parte da aliança você até quebrou, mas eu não quebro as minhas alianças. Eu estou aqui. Cadê você, Adão? Onde você está, Adão? Aramã, carabaço. Era Deus dizendo, Adão, eu estou aqui. Cadê você, Adão? No nosso horário marcado. Deus poderia ter dito, o que é que você está? Não, Deus disse, onde você está? Porque eu estou aqui como de costume para falar contigo. Deus está aqui como de costume para falar com você. Essa palavra teve endereço, teve local certo. E eu sei que o Senhor está falando com você. Onde você está? Não importa, Deus sabe o que você fez, mas Ele não está perguntando o que você fez, Ele está dizendo onde você está. Isso é Deus que quer saber o lugar e a posição. Sai hoje de trás das folhagens e vem para a gloriosa luz. Só para a gente encerrar e sair daqui com o coração cheio de Deus. Eu sei que eu já disse isso, mas de verdade. Coloca aí o Salmo 52. 52 não. 31. Ou é o 32? Na tela. Isso, 32. Obrigada. Quem é que está aí mexendo? Deus abençoe, viu? Tem perdão de Deus para as nossas vidas hoje. Tem um Deus que restaura a aliança. Apesar de cronologicamente o Salmo 32, falando de números, ordinariamente 32 vem antes de 51, certo? Mas o Salmo 32 foi escrito depois de 51. O 51, que a gente sabe que a Bíblia não está escrito cronologicamente. Se você não sabia, está tendo essa informação hoje. O Salmo 32 foi escrito depois de 51. E o 32 é a resposta do 51. Porque no 51 é Davi clamando, chorando, pedindo perdão. Aí no 32 ele dizendo assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bota o verso 2, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Se você quiser ler em casa, fica à vontade. O Salmo 32 é o Salmo do agradecimento. Enquanto 51 é a oração daquele que está arrependido, o 32 tem bem assim na epígrafe, Salmo do perdoado. Aquele que foi perdoado, é por isso que Davi diz, bem-aventurado significa feliz, e ele diz, feliz o homem que foi perdoado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor envia depois Natã para dar o perdão e refrigério na vida de Davi, e Deus está aqui para dar refrigério na tua e na minha alma. Eu quero dizer para você que tem refrigério do Espírito Santo, feche os seus olhos, eu vou orar por você do jeito que você está. Senhor Jesus, eu oro por cada vida que ouviu a tua palavra. Jesus, eu encerro aqui agora a minha participação neste congresso. Congresso esse, Senhor, que nós falamos, Senhor, sobre essência. Jesus, que a tua essência esteja sobre nós. Jesus, sobre cada vida que ouviu a tua palavra. Jesus, que assim como Davi que foi perdoado, Jesus nos dá o teu perdão nesta hora, nesta noite. Jesus, não nos deixe, Senhor, estar fora da tua presença, nem tire de nós o teu Santo Espírito, mas crie em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Jesus, eu oro por cada vida que ouviu esta palavra. E eu oro, Senhor, para aqueles que estão afastados, que possam voltar para a tua presença, assim como o Senhor falaste para Adão, nesta hora, nesta noite. Eu sei que a tua palavra teve endereço certo, que possa alcançar a mente e o coração desse e dessa, em o nome de Jesus. Que Deus
vos abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe, irmã, que a igreja possa estar cobrindo ela de oração em nome de Jesus. Abençoada do Senhor. Neste momento, antes de passar para o nosso pastor Francimar, que ele irá encerrar, né, o nosso culto da noite, eu gostaria de agradecer mais uma vez a nossa igreja que tem nos apoiado, né, nas nossas cantinas, comprando os nossos lanches, tudo que está aqui, toda a arrumação, fomos nós, a igreja se somando com o grupo, e está tudo lindo e maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Quero agradecer a nossa igreja, agradecer as irmãs que colaboraram, né, com isso, né, a irmã Selma, a irmã Isabel, ao grupo Semear, todas as meninas que se dedicaram ao Senhor, cada um ao seu tempo, mas que todas tiveram o desprendimento de se dedicar ao Senhor e buscar, né, dar o seu melhor para o Senhor. Então, desde já, agradeço a todos. Se porventura eu esqueci algum nome, a irmã Sheila também, os irmãos vão me perdoando, mas eu quero agradecer de coração a toda a igreja, de maneira geral, em nome de Jesus. É a oportunidade de estar com o pastor Francimar. Querido, vamos colocar de pé toda a igreja em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar todo o grupo aqui à frente para nós orarmos. É de costume fazermos isso, né? Amém? Vou chamar o grupo Semear, todas aqui. Vimos todas aqui. E o Semear Kids fique na frente Fique na frente, por favor. Isso. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente orar, agradecer a Deus pela vida das meninas, né? Hoje o Ministério começou, o Ministério de Dança praticamente vai fazer 40 anos, desde a época da nossa irmã Tereza Cristina, né? De lá para cá, muitas casaram, algumas já é vovó. O grupo Kids aí está crescendo a cada dia, daqui um dia vai estar no meio delas aqui, outras já não aguenta mais aquele pique, né? Já saíram. Não é que pediram arrego, não. Saíram assim para mais, estão em outros ministérios aqui na igreja. Mas, irmãos, eu sei que as coisas... Eu quero só rapidamente ler uma mensagem aqui que chegou para mim. Irmão, sabe que nós estamos orando por duas meninas que uma delas foi considerado como se tivesse já morta. Mas eu vou ler aqui uma mensagem que eu recebi para testemunho, porque alguns irmãos aqui estão sabendo dessas duas jovens que estão ali em Minas Gerais, que há muitos anos a gente ora, e uma foi declarada até já morta, morte cerebral, alguma coisa assim, você fala. Mas eu recebi uma mensagem, e os médicos, a mãe de uma delas falou para mim ontem, falou para terça-feira, não, quarta-feira, porque quinta-feira os irmãos se lembram que nós estávamos orando aqui, né, irmãos? Se lembram? Nós oramos aqui por ela. Então a mensagem chegou o seguinte: ontem, os médicos da UTI nos chamou e falou que os testes para morte encefálica foram interrompidos, porque o resultado foi repulsivo. Ela reagiu aos estímulos, o que indica que há possibilidade de retorno do coma. 3 dias atrás, ela praticamente, os médicos, a mãe dela, tem outra mensagem aqui, mais acima, dizendo o seguinte, que, pastor, ora aí, porque os médicos estão com pressa de desligar os aparelhos. Foi aí que nós oramos pela madrugada. E
falei, minha querida, se Deus tem algo lindo na vida da sua filha, Ele vai mover os céus. Amém? Quantos podem aplaudir a Jesus? Eu sei que nós estamos numa festa, mas é sempre bom a gente testemunhar, porque a igreja está em oração, amém? Os irmãos estão em oração em nome de Jesus. Queridos, vamos agradecer o Senhor pela vida das nossas irmãs, por esse trabalho maravilhoso. Eu costumo dizer que quando chega o dia do congresso, é um dia de gratidão a Deus, um dia de gratidão por todo o trabalho. Ainda não terminou o ano, né? E nem eu peguei um pedacinho que a palavra que a irmã aqui, logo no começo, falou, não baixe a guarda. Agora que tem que seguir avante. Terminou um congresso, tem que estar com todo o gás aí, para continuar o trabalho. Levante as suas mãos assim, igreja, e vamos estar orando aí pela nossa liderança, que está com a nossa irmã Luciana, e toda essa equipe abençoada, maravilhosa, no nome de Jesus. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por essa linda oportunidade de estarmos aqui numa noite tão especial, com pessoas especiais, ó Pai. Te louvamos porque o céu desceu sobre este lugar. Somos gratos a Deus pela ministração da Tua palavra, Senhor, que veio ao nosso encontro, Deus amado. Senhor, precisamos tomar posse dessa palavra nessa noite, Pai. Colocar dentro de nós, viver ela dia após dia, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós ministramos as bênçãos sobre a vida das Tuas servas, ó Pai amado. Dia após dia, elas continuam na Tua presença, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor agrada, Senhor amado, que é viver na Tua santa presença, Pai. Obrigado pela liderança, Senhor, desse trabalho. Obrigado por todos aqueles que fazem parte desta casa. Que o Senhor abençoe todos aqueles que vieram, que ouviram, não vieram assistir, vieram participar do culto de adoração, de ministração e receber a santa palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, consagra esse trabalho, esse ministério, a cada dia, para a glória do nome de Jesus. Diga comigo amém. Vamos aplaudir esse Deus que é maravilhoso. Amém.